Muito bem. Queridos irmãos, senhoras, senhores que hoje nos assistem, sejam todos bem-vindos a esta ambiência que nós estamos aqui criando, né? Junto à espiritualidade, e que nessa noite nós tenhamos a possibilidade de semearmos alguma coisa que possa realmente fazer valer esse tempo precioso que Deus nos concede para nós fazermos a divulgação da Boa Nova. É uma alegria nós estarmos aqui, esperando que vocês que estão do outro lado também possam se sentir felizes, porque na verdade o momento nos permite apenas fazer esse tipo de trabalho, não é? Por conta das nossas restrições, mas ainda assim a gente faz isso com muita alegria. Então, transmitimos a todos um abraço muito afetuoso e esperamos que, como dissemos, esse tempo que nós dispomos possa realmente ser útil para todos. Pedimos licença para fazer a nossa prece inicial e, na sequência, desenvolvemos o nosso tema. Amigos e irmãos da espiritualidade, humildemente nós vos rogamos amparo e inspiração para a condução do trabalho desta noite, assim como rogamos por todos aqueles que de alguma forma possam estar ligados a nós, que recebam essas mesmas vibrações que se derramam sobre nós neste momento de forma generosa, a fim de que, através do uso da palavra, nós consigamos alcançar muitos corações. Amado Mestre e Senhor Jesus, amigo querido das nossas horas e das nossas vidas, sê conosco, Senhor, e abençoa com Teu amor infinito os nossos singelos esforços desta noite. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Hoje nós nos propomos a desenvolver um tema aqui que nós acreditamos que seja prioridade para o desenvolvimento e a evolução do espírito encarnado na Terra. E nós vamos fazer isso tendo evidentemente um suporte que começa com a lição número 47 do livro Fonte Viva, que se intitula Autolibertação. Esse é o nosso tema e é com relação a esse assunto que nós começamos a nossa abordagem inicial, estabelecendo como prioridade para o espírito encarnado no planeta Terra, autolibertação. Mas nós vamos fazer o nosso início lendo a lição. Pedimos licença para fazer a leitura e, na sequência, tecemos alguns comentários, ok? Então vamos lá. Fonte Viva, lição 47, Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. E comenta Emmanuel: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu,
Começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver, abre aspas, como possuindo tudo e nada tendo, fecha aspas. E, abre aspas, com todos e sem ninguém, fecha aspas. Se chegastes à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia, e não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, abre aspas, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Fecha aspas, ponto. Emmanuel. Perdão. Repetindo o que nós mencionamos há instantes, acreditamos que essa pérola de lição, porque é uma pérola, né, ela sinaliza para nós uma necessidade premente. Mas o fato é que, será que nós enxergamos assim? Autolibertação. Então vamos lá. Nós estávamos procurando desenvolver alguma coisa para falar aqui, e aí estabelecemos um roteiro, começando com algumas perguntas que nós entendemos pertinentes por conta do tema, do nome, autolibertação. Porque se existe essa necessidade, se de acordo com a nossa visão nos permitam, na primeira pessoa, isso seja uma prioridade, isso seja premente, vamos imaginar assim, para você desenvolver um processo
de autolibertação tem que ter um motivo justo. E esse motivo justo, primeiro, acima de qualquer outro, vocês têm que se sentir prisioneiro. Senão, não tem do que se libertar. Então, a primeira pergunta seria: você se sente prisioneiro? Você se sente constrangido? Você se sente encarcerado? Não necessariamente dentro de uma ótica material, mas você se sente assim? Para começar a pensar, a desenvolver um trabalho dentro dos termos que Emmanuel nos colocou? Segunda pergunta: do que eu acredito que eu precise me libertar, se é que eu creio que esteja prisioneiro, que seja prisioneiro? Do que eu preciso me libertar? Vamos registrando esses questionamentos. Quais são, dentro dessa linha de raciocínio, quais seriam as minhas amarras? Eu as identifico? Porque Emmanuel sugere aqui nos emanciparmos das grilhetas escuras do eu. Grilhetas são amarras, são grilhões. Então, quais são os meus grilhões? As minhas amarras. E por último, uma pergunta para refletir: o que significa para você estar livre ou liberto? O que é isso? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, e para mim. Eu já fiz as minhas reflexões. E lhes confesso que é complexo. Né? Parece a princípio uma coisa simples, né? Mas o que significa para você ser livre? Então, com relação à primeira pergunta, você se sente prisioneiro? Você está amarrado? Você está agrilhoado? Se a resposta for não, então não tem sentido falar em autolibertação. Eu não me reconheço assim. Então, tocamos para frente e cada um na sua zona de conforto. Eu não me sinto prisioneiro de nada. Então, sim. Agora, se a resposta for sim, aí a gente pode andar um pouco mais e tirar proveito dessa lição. Eu não sei se está dando para acompanhar, gente, mas nós fizemos um raciocínio simples, não é? Como é que você vai querer convencer uma pessoa a fazer um trabalho para que ela se liberte, que ela se desprenda, se ela não vê essa necessidade? Eu não vejo por que fazer isso. Não é? Complicado, não é? Então vamos lá. Quando nós falamos em amarras, deixamos uma pergunta: quais são as suas? Nesta lição preciosa que Emmanuel nos oferece, ele identifica algumas. E como nós lemos uma vez só, é claro que acaba não dando nem para perceber, né? Só quem está bastante atento à lição. Mas vamos lá, vamos apontar algumas dentro do ritmo da lição. Primeiro, não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Essa é uma postura. Quando você se impõe, você se posiciona de forma a inibir, a constranger. E como fala Emmanuel aqui, afugentando a simpatia. E angariar simpatia é algo muito importante nos dias de hoje. Isso nos faz lembrar Allan Kardec, falando a respeito da sua visão sobre o bom médium. E na visão dele, o bom médium é aquele que consegue angariar a simpatia dos espíritos. A fala do ilustre codificador, Allan Kardec. Então, se você afugenta te impondo deliberadamente, isso se torna uma conduta, isso é uma amarra, é um grilhão, é como se você estivesse andando
com uma bola de ferro grudada nos pés, né? A seguinte é: jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho. Supervalorizar seus problemas. Nós estamos colocando situações em que elas se identifiquem como condutas do dia a dia, opções de viver, ok, gente? Modo de ser. Então, a proposta de se impor deliberadamente, sem respeitar a quem está do outro lado, supor que a nossa dor é a maior de todas e viver com esse tipo de linha de raciocínio, isso é uma amarra forte. Acreditar que as situações do nosso agrado sejam as que devam agradar a todos os que nos seguem é um outro problema delicado, né? Porque nós acabamos entrando no campo da prepotência, e essa é uma falha moral muito delicada. Mais uma amarra. Depois uma outra aqui, que essa ficou muito clara, com certeza, mesmo aqueles que de repente não conseguiram acompanhar a leitura por algum motivo. Combate a tendência ao melindre pessoal. Escolher viver a vida tendo com relação à nossa interface na comunicação com os nossos irmãos, o sentimento de melindrar todas as vezes que as coisas não acontecerem de acordo com aquilo que nós desejamos. Isso não é nem uma amarra, isso é um container na cabeça da gente, não é? Desculpem a brincadeira. O melindre é uma coisa muito séria. E Emmanuel está mostrando na lição algumas dessas amarras para que a gente reflita. Guardar sarcasmo ou insulto dos outros. Guardar isso. Fazer isso como escolha. Viver assim. Porque receber o sarcasmo e o insulto de alguém não é uma coisa incomum. Isso pode acontecer. E se nós não tivermos a condição de nos desprendermos disso, é mais uma amarra, mais um grilhão. Tudo ligado, como diz Emmanuel no início da lição, são grilhetas escuras do eu, entre aspas, do ego. Né? Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Você vive atento a qualquer menor ofensa que possa ser feita a você. Você registra. Registra e aquilo vai gerando, na fala de Emmanuel, um peso no seu coração muito grande. E é uma escolha, né? Interessante isso. Escolher resistir a ofensas. Então nós estamos pontuando aqui amarras. Mas seguramente existem muitas outras que não estão na lição. E é por isso que nós começamos com um questionamento. Quais são as suas? Se você crê que está agrilhoado, que você crê que está com grilhetas em você, grilhetas escuras do eu. Quais são as suas? Quais são as nossas? Eu não sei se isso, de repente, preocupa alguém, né? Mas a lição nos remete a fazer reflexões muito intensas com relação a isso. E o que nós achamos muito interessante é que, não obstante ser, a nosso ver, nos permitam, um tema de suma importância, uma prioridade para o desenvolvimento do espírito imortal, essa questão de se autolibertar, nós percebemos, vejam o que é um espírito superior, na medida em que ele se posiciona, né? Emmanuel começa a lição com muita elegância e com muito respeito, né, ao nosso livre-arbítrio, quando diz: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, e com todos e sem ninguém.
Se desejas emancipar a alma, não está falando aqui. É fundamental que você comece o teu curso de autolibertação para se desvincular das grilhetas escuras do eu. É imprescindível. Não está escrito isso aqui. Ele não falou dessa forma. Se desejas emancipar, se você não deseja, você não vai fazer. Isso é respeitar o livre-arbítrio. É por isso que nós estamos aqui também fazendo a nossa reflexão e com muito respeito fazendo questionamentos que nós até gostaríamos que incomodassem, né? Mas porque é uma escolha. Como é que eu vou fazer esse trabalho de me autolibertar se para mim está tudo bem? Então, por isso a gente percebe, repetindo a elegância e o respeito do espírito amigo, e nos deixar em condições de pensar. Olha, se você quer fazer, se você quer se autolibertar, comece o teu curso já, e ele dá diretrizes, como aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Isso é muito legal, porque já nos dá uma margem aí a fazermos uma menção. Porque o versículo que foi refletido é: nada trouxemos para este mundo nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Emmanuel refletiu sobre isso. E em cima desse versículo de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, nós fomos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos alguma coisa que pode nos ajudar a reforçar esse raciocínio, não que ele precisasse, né? Mas apenas para agregar. Nós vamos pegar no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nas instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, o Espírito de Pascal, em Genebra, 1860, ele vai fazer o seguinte comentário: verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra, mas, forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é, afinal, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Magnífico, não é? Então, Pascal, o espírito amigo, vem reforçar esse versículo de Paulo, nos orientando e, na verdade, sinalizando para que nós procuremos fazer um trabalho de desapego desde já. Desde já. Porque, efetivamente, nós não vamos conseguir, irmãos queridos, nós não vamos conseguir dar o salto, cumprir a nossa destinação, evidentemente só neste ciclo encarnatório, nós não vamos, mas se nós começarmos a trabalhar de modo a permitir que a nossa essência interior, ou, seguindo a lição de Emmanuel, nos recomendando cuidado com relação ao eu, nós podemos falar agora do self. O nosso self, ele comece a se colocar à frente. Nós vamos entender por que a lição sugere não apenas a autolibertação, mas ainda assim fazer isso de forma solitária.
porque está aqui. Lembra-te de que por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Parece um paradoxo, né? Mas não é. É uma condição nossa. Mas não é fácil se desprender. Não é fácil se despojar. Assim como não é fácil enxergar-se prisioneiro. Tem que ter muita coragem. Admitir que, de repente, até agora na tua vida você não parou para pensar sobre isso. Aí você para e fala, não, realmente tem muita coisa me prendendo, mas só agora que eu vou pensar sobre isso, então eu me sinto até mal. E o que eu fiz na minha vida para não ter pensado nisso antes? Então a gente entra em conflito, fala, pera lá, então quer saber de uma coisa? Vamos tocar em frente e vamos trabalhar isso de forma teórica, que é muito bonito, não é bonito para quem está precisando, mas eu não estou. E vida que segue, como se fala no senso comum. Mas a vida só segue efetivamente, irmãos queridos, ela só segue efetivamente se nós conseguirmos enxergar a realidade. Emmanuel fala aqui, ó, com licença. Deixa que a realidade te auxilie à visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Nós não vamos nos aprofundar nessa questão de realidade, porque a gente pode esbarrar até em física quântica, que diz que o que nós observamos aqui não é efetivamente o mundo real. É uma projeção daquilo que nós queremos enxergar. Mas aqui, essa questão da realidade, na verdade, ela tem a ver com as coisas simples, as coisas que estão ao nosso alcance, que nós podemos manipular, que nós podemos conduzir, que nós podemos arquitetar de uma forma que elas nos beneficiem. E nós não fazemos isso. Nós nos permitirmos dar envolvimento a coisas complexas, a situações que possam vir a distorcer até a nossa visão do mundo, do senso comum, distorcer a percepção que nós deveríamos ter das pessoas. Ou seja, enxergar nas pessoas o melhor que elas têm para nos oferecer. E a gente não consegue fazer isso, e por isso que nós carregamos amarras conosco, que essa é uma delas, a dificuldade de enxergar aquilo que é bom no teu irmão. Quando Emmanuel menciona aqui, voltando à lição, desanuvia atualmente cada manhã e segue para adiante na certeza de que acertaremos as contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Nós entendemos aqui o ponto forte dessa lição. Nós acertaremos as contas, as nossas contas, com quem nos emprestou a vida e não com aqueles que a malbarataram, que trataram mal dela, assim como trataram mal a nós. Quem é que nos emprestou a vida? Nós, como espíritas, nós cremos em Deus, na inteligência suprema, na causa primária de todas as coisas. Então, na nossa ótica, foi Deus que nos concedeu a vida que hoje nós estamos desenvolvendo. Então é com Ele que nós haveremos, a nosso tempo, acertar as nossas contas. Mas como é que isso vai ser feito? Junto comigo vai estar, neste momento, o meu melhor amigo, vai estar o meu pai, a minha mãe, alguém para me defender, algum advogado, seja lá quem for, ou eu vou estar só? Como sugere a lição mais de uma vez. Como é que vai ser esse acerto?
Alguém vai defender a nossa causa? Os bons espíritos, nosso anjo de guarda, mas nós acreditamos que nessa hora o que vai contar, na verdade, é a nossa história. É aquilo que nós conseguimos registrar numa vida. E nós já fizemos isso várias vezes. E nós não conseguimos lembrar. E hoje nós estamos aqui, muitos de nós, insistindo em viver a vida de uma forma que, quando ela terminar, nós acreditamos que vamos estar cercados, amparados, com suporte para que nós consigamos, assim, amenizar as nossas faltas. E não é verdade. O caminho é solitário. E para quem quer se desprender, como sugere Emmanuel, como convida Emmanuel, se você deseja se libertar, se emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação. Que forma delicada, né? Começa um curso, é um curso. Tem um tempo, mas você tem que desejar. Conhecer a si mesmo e saber das suas necessidades. E entender que é um caminho solitário. E nesse livro, Fonte Viva, nós temos uma lição, que é a lição número 70. E ela se intitula Solidão. Nós pedimos licença para ir até ela e ler um pequeno trecho da lição que Emmanuel ditou a Chico Xavier, que diz assim: a solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície consuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinha. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não esqueças que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Emmanuel. Nós pegamos esse trecho para reforçar as nossas singelas considerações com relação a esse item específico. A trajetória solitária. Não se trata de isolamento, é diferente. Tem que ser um processo natural. Tem que fluir por conta de se sentir necessidade, por conta de se querer. Então não é isolar-se do mundo, é permitir que num desenvolvimento ou num curso de autolibertação, nós venhamos, com o passar do tempo, a entender que não dá para fazer isso, a não ser estando solitário, fazendo um caminho respaldado pela solidão, mas a solidão inteligente, aquela que vem, repetimos, de forma natural, selecionada. Leva tempo, é claro que leva, mas perceba que todas as vezes que nós nos empenhamos para fazer alguma coisa em nosso caminho de desenvolvimento, nós nos esbarramos, com essa necessidade.
Vejam como é que começa a lição 70, só fazendo mais um pequeno trecho de leitura. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril, na primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas da fantasia? Onde se acolhem tantos que te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale voejando em círculo estreito à maneira de borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Jesus de Nazaré é o exemplo máximo, que inclusive está no final dessa lição. Reservadas, obviamente, as devidas proporções, nós devemos buscar o nosso trabalho de autolibertação, sim, porque de certo nós temos amarras. Nós precisamos nos libertar delas para fazer valer, irmãos queridos, esse tempo que ainda nos resta nesta encarnação. E quem se liberta de amarras consegue perceber o que é caminhar com leveza, o que é tirar fardos desnecessários dos ombros. Fardos que nós colocamos, vale lembrar. Não é? Então, fica aqui o nosso convite com muito respeito a todos os que possam estar nos ouvindo hoje. Nós somos espíritos eternos, é claro, e temos o infinito pela frente, a eternidade. Mas como é que nós vamos conseguir fazer essa trajetória que nos aponta lá na frente, só Deus sabe aonde, isso vai depender de nós também, a conquista da perfectibilidade, não a perfeição, mas como seres perfectíveis, a caminho da felicidade. Quanto tempo isso vai levar? De quanto tempo nós precisamos para enxergar essas coisas simples, por exemplo, que foram hoje pontuadas em nossa fala? E fica aqui uma sugestão desse amigo que vos fala. É difícil afirmar que nada é para sempre. É difícil. Mas reflitam sobre isso. Reflitam, irmãos queridos, porque tem muita coisa que nós estamos passando e enfrentando, muita dor, muita dificuldade. Nós estamos falando de coisas agora que estão obstruindo, tá? Que tem tempo. Já começou, mas tem tempo para acabar. Por mais relapsos que nós venhamos a ser, elas têm fim. Assim como existem coisas boas também que nós cultivamos, que nós gostaríamos que fossem duradouras, mas não são. Tem tempo. Como é que nós lidamos com isso? É só não deixar com que o eu faça a sua escolha. Tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que eu gosto. Porque se for assim, nós vamos ficar patinando na infância da espiritualidade. Deixemos que o nosso self, o nosso eu interior, brilhe, transpareça, se coloque à frente. Não fazendo uma ruptura, não há necessidade, isso é uma impossibilidade. Mas dando permissão para que uma inteligência maior seja o direcionador da nossa vida, ou a direcionadora da nossa vida.
Isso nós podemos fazer, isso nós podemos escolher. E nós esperamos que cada um faça a sua escolha com sabedoria. Porque tempo nós temos tempo de sobra. A questão é o que nós vamos fazer com ele. De que modo nós vamos aproveitá-lo. Então que nesta encarnação todos possam fazer bom proveito do seu tempo, estudando, buscando sintonia com aquilo que é bom, com aquilo que renova, com aquilo que agrega valores superiores, entendendo que nós não estamos aqui a passeio. A vida não é uma viagem de lazer. Para alguns até é, mas de um modo geral, irmãos queridos, a vida é uma bênção que Deus nos concede, como fala a mensagem, nos empresta para que nós consigamos vencer a nós mesmos. E a melhor forma de nós fazermos isso é trabalhar a nossa autolibertação. Por isso que nós, com muito carinho, dissemos que a lição 47, de tantas, é uma das maiores pérolas deste livro que nós hoje lemos para vocês. Esperamos que de alguma forma possa ter sido útil a nossa fala. Desejamos a todos uma boa noite e que Jesus vos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, com muito carinho. Vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo aos bons espíritos por todas as vibrações que chegaram e ainda chegam até nós. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, desenvolvendo um pouco um tema que acreditamos que seja útil e seja bom. Agradecemos, enfim, a bênção da vida, dos amigos, da família, do lar, da saúde do corpo e do espírito, mesmo que ainda relativa. Mas, acima de tudo, Senhor, agradecemos a bênção de servir, mesmo que de forma tão singela e ainda tão pequena. Nós te agradecemos e esperamos que possamos fazer jus a esta oportunidade de ser útil, de servir, nos melhorando a cada dia, para que o nosso servir seja relevante, faça a diferença na vida de nossos irmãos e que assim o teu coração se encha de alegria, Senhor, por ver que nós cremos em Ti e que somos efetivamente aqueles que hão de continuar a semear o teu Evangelho de luz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. A paz a todos.